Olá pessoal, tudo bem? Espero aí que vocês tenham realizado as atividades aí da semana anterior, que tenham conseguido aí resolver as atividades relacionadas aí à parte de potências, né? Expoentes negativos, expoentes fracionários, a notação científica. E nessa semana, na atividade dessa semana, nós vamos trabalhar aí especialmente com dois conteúdos, que é o princípio multiplicativo, que é aquele princípio onde a gente multiplica todas as possibilidades para descobrir o total de combinações. E o conceito de probabilidade, que pode ser que seja aí um conceito novo para alguns. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito aí de probabilidade, tá bom? Então, para iniciar a aula, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, tá? E vamos dar início aí ao assunto de probabilidades, tá? Turma, nunca imaginei aí que eu iria falar isso, né? Mas os 8º anos tão falantes aí, mas eu já estou até com saudade aí da conversa, do falatório de vocês, né? Mas logo, logo aí nós retornaremos às nossas atividades presenciais, se Deus quiser. Mas vamos aí continuar então a falar de probabilidade. Vocês estão vendo aí vários dados, tá? Por que isso? Porque o estudo de probabilidade, gente, ele surgiu e ganhou força dentro da área da matemática graças aí à teoria dos jogos, né? Então, o desenvolvimento de jogos de azar, jogos de aposta, foi assim determinante para o avanço dessa área da matemática chamada probabilidade. Então, muitos problemas de probabilidade vão envolver contexto de dados, de baralho, de roleta. Por quê? Porque todos esses jogos serviram de pano de fundo para o desenvolvimento dos principais conceitos de probabilidade. E com vocês eu vou iniciar o estudo de probabilidade a partir de uma situação-problema envolvendo um sorteio, tá? Que não deixa também de ser um tipo de jogo. Então vamos pensar que em uma festa de rua foram vendidos 1000 números para o sorteio de uma bicicleta, numa quermesse, tá? Afonso comprou 5 números e Roberta comprou 1 número. Como determinar a probabilidade de cada um deles ser sorteado? Ah, professor, o Afonso tem mais chance de ser sorteado do que a Roberta, porque ele comprou mais números do que a Roberta. Sim, é verdade, eu concordo. Mas eu quero saber, essa probabilidade do Afonso ganhar, como que isso pode ser medido? E o da Roberta, como que a gente pode calcular essa probabilidade? Então, primeira coisa que a gente vai precisar é definir alguns conceitos dentro do estudo de probabilidade. Primeiro, o próprio conceito do que é probabilidade, tá? Então, a probabilidade, falando assim de uma maneira simples para a gente entender, é a chance de um determinado evento acontecer. E essa chance, ela pode ser medida através de uma fração, por meio de uma fração. Ela pode ser representada por meio de um número decimal ou até mesmo por meio de uma porcentagem. A forma de porcentagem, para a gente medir essa chance, é a forma mais comum, mais fácil de entender. Mas nós vamos encontrar bastante também a probabilidade representada através de frações. Inclusive, o cálculo da porcentagem ele é realizado a partir de uma razão, de uma fração, tá bom? Outro conceito importante dentro do estudo da probabilidade é o conceito de evento. O que é um evento? É aquilo que eu quero que aconteça no meu problema, tá? Então, nesse exemplo aqui, qual que é a probabilidade do Afonso ser sorteado? Então, a probabilidade do Afonso ser sorteado é um evento no qual eu estou interessado. Qual é a probabilidade da Roberta ser sorteada? A probabilidade da Roberta ser sorteada é outro evento em que eu também estou interessado. Então, os eventos aí são esses fenômenos de interesse no qual eu quero aí calcular a chance de que aquilo aconteça, tá? E um terceiro conceito super importante é o conceito de espaço amostral.
O que é isso? O que é o meu espaço amostral? O espaço amostral, a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com o conjunto universo, ou seja, é o conjunto de todas as possibilidades que podem acontecer naquele nosso experimento, naquela nossa situação, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, como foram vendidos 1000 números e qualquer um desses números pode ser sorteado, a gente fala que o número de elementos do nosso espaço amostral é igual a 1000, tá bom? Bom, uma vez aí estabelecidos esses conceitos, vamos agora para a parte do cálculo da probabilidade, tá? O cálculo em si. Como que a gente vai calcular a probabilidade? A probabilidade a gente vai medir, né, através de uma razão. O que é uma razão? Uma razão é uma fração, ou que eu posso representar por um número decimal também, ou até mesmo por uma porcentagem, tá? Então, para calcular essa probabilidade, a gente vai dividir o número de elementos do meu evento pelo número de elementos de U. U aqui está representando o espaço amostral, ou seja, o meu conjunto universo, tá bom? Então, como que eu vou calcular isso? Vamos lá, então, para a parte prática, tá? Qual que é a probabilidade do Afonso ser sorteado? Então, nós vamos ter aí 5 chances, que é o número de elementos do meu evento, o evento Afonso ser sorteado. Como o Afonso comprou 5 números, então ele tem 5 chances, de um total de 1000, que é o número de elementos do meu espaço amostral. Então, isso daqui é uma razão, tá? Que eu estou representando por uma fração, 5 sobre 1000, ou 5 milésimos. Então, essa fração a gente pode transformar em decimal, tá? 5 milésimos. Ah, professor, como que eu transformo a fração em decimal? A gente vai dividir o numerador pelo denominador. E daí aqui eu transformei também em porcentagem. Como que eu transformo isso em porcentagem? Nós multiplicamos o número decimal por 100 e daí eu vou descobrir a porcentagem. Então, 5 milésimos é a mesma coisa que 0,5%, tá? Ou 0,5%. Então, é uma probabilidade aí relativamente baixa, né? O Afonso tem 0,5% de ganhar essa bicicleta, de ser sorteado. E a Roberta? Vamos calcular a probabilidade da Roberta ser sorteada? É de 1 milésimo, ou seja, ela tem uma chance em um total de 1000. Aqui a gente também representou como um número decimal. E se eu multiplicar 0,001 por 100, eu vou chegar no 0,1%, tá? Então, aqui um macete prático, tá? Nessa multiplicação por 100, eu posso simplesmente deslocar, quando estou multiplicando um número decimal por 100, deslocar, né, a vírgula 2 casas decimais para a direita. E daí a gente já vai ter direto aí o resultado que nós estamos procurando. Então, no nosso caso, nesse problema, a probabilidade do Afonso ganhar a bicicleta é de 0,5% e da Roberta ganhar a bicicleta é de 0,1%, tá bom? O que é importante, então, nesse cálculo da probabilidade? Para transformar uma fração em porcentagem, primeiro a gente divide o numerador pelo denominador e depois que a gente dividiu, né, nós vamos obter aí um número decimal, eu pego esse número decimal e multiplico por 100, tá? Ah, professor, a resposta tem que ser sempre em porcentagem? Não, a resposta pode ficar representada também como fração, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, se uma pessoa nos pergunta, né, qual que é a probabilidade do Afonso ganhar a bicicleta? Eu falar 5 milésimos, talvez isso não faça muito sentido para quem está perguntando. Até mesmo porque às vezes a pessoa não tem aí um conhecimento matemático aí mais aprofundado. Agora, se eu falar 0,5%, daí isso já tem mais sentido, mais significado. Por isso que a gente costuma representar os problemas, as respostas aí dos problemas de probabilidade como porcentagem. Mas se eu deixar como razão ou como decimal, não está errado não, tá bom? Vamos para uma segunda situação problema para ver se a gente entendeu esse conceito de como calcular a probabilidade. Vamos lá, observando a bandeira do Brasil, encontramos as cores verde, amarelo, azul e branco.
qual que é a probabilidade de escolher uma cor primária dentre as cores da bandeira do Brasil? Tá? Bom, pessoal, primeiro, o que é cor primária? Ih, professor, não estou lembrado. Então vamos ter que retomar nossos conhecimentos em arte aí, né? As cores podem ser classificadas em primárias ou secundárias. E as cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo, tá? Então, olha só, qual que é o meu evento? Ou seja, no que eu estou interessado? Em escolher uma cor primária. Então, dentre as cores da bandeira do Brasil, quais que são primárias? O azul e o amarelo. Então, nós temos aí duas possibilidades, tá? E o meu espaço amostral? Quantos elementos constituem o nosso espaço amostral? O espaço amostral é o número total de cores que eu tenho na bandeira do Brasil. Então, nesse exemplo aqui, esse número é igual a 4, que são as cores verde, amarelo, azul e branco. Então, como que vai ficar o cálculo dessa probabilidade? Vamos lá? A probabilidade de sair uma cor azul ou amarela, então, é de 2 de um total de 4. Duas cores que eu estou interessadas, de um total de 4 cores que tem a bandeira do Brasil. 2/4. Simplificando essa fração, a gente chega ao valor de meio, né? Que é igual a 0,5 ou 50%, tá bom? Então é um problema aí, até que simples, tá? Mas que envolve vários conceitos, como fração, número decimal, porcentagem. Então, a gente vai precisar mobilizar uma série de conhecimentos aí que a gente já tem para calcular as probabilidades, tá bom? O que é importante destacar? Num problema, então, de probabilidade, o que sempre é importante a gente ter antes da gente começar a calcular, tá? Primeiro, qual que é o meu evento de interesse? No que eu estou interessado? Eu entendi a comanda do problema? O que aquele problema está me solicitando? Tá? E qual é o meu espaço amostral? Eu conheço o espaço amostral? Qual que é o conjunto de todas as possibilidades? Quantos elementos tem esse espaço amostral? Essas duas informações serão determinantes na hora da gente resolver os nossos problemas, tá? E na atividade dessa semana, lá no final da atividade, eu deixei um desafio para vocês, lá na seção para pensar, tá? Esse desafio aí constitui um problema envolvendo senhas de celular. Para proteger o conteúdo em seu celular, Ana precisa criar uma senha. Para isso, ela definiu 2 critérios. Essa senha deveria ter 4 dígitos distintos, ou seja, não poderiam ser repetidos os números, e ser formada pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, só posso usar esses 4 algarismos. Qual é a probabilidade da senha criada por Ana ser um número par? Pessoal, eu não vou resolver esse problema aqui não, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem. Mas, lembra lá das 2 perguntas que são determinantes? Primeiro, qual que é o meu evento de interesse? Que a senha seja um número par. Segundo, qual que é o meu espaço amostral? Então, qual que é o número total de senhas que a gente consegue formar com esses 4 algarismos? Lembrando que as senhas têm que ter 4 algarismos e os algarismos não podem se repetir, tem que ser algarismos distintos. Então, eu vou ter que determinar aí todas essas senhas para daí, depois que eu tiver determinado o meu espaço amostral, eu verificar quais delas que são números pares, tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí. Se dediquem lá nas atividades que foram propostas nessa semana. Se tiver alguma dúvida, deixa anotado no caderno, tá bom? Resolva todas as atividades no caderno. E nós vamos nos falando aí através dessas videoaulas, que logo logo aí retornaremos para os nossos encontros presenciais, tá bom? Mas até lá, vamos trabalhando para não ficarmos atrasados, né? A gente tem aí bastante atividade, bastante conteúdo para fazer, bastante recurso aí para ir atrás dos estudos. Então a gente não pode ficar parado para quando a gente retomar, ter uma retomada aí bem dinâmica, tá bom? Então, boa semana, bons estudos e na próxima semana a gente retorna aí com outra videoaula, tá bom, pessoal? Até mais, tchau, tchau!